a introdução bem rápida. Não, o problema é os caras que ligaram e não viram nós aí. Fala, puta, o Lineu deve estar... Já está ao vivo, Lineu. Já está ao vivo. Ah, então tá bom. Vamos nós. Bom dia, irmãos e irmãs, do nosso link aí da Escola Dominical Online da Igreja Metodista do Jardim Primavera. Nós pedimos desculpas a todos os irmãos e irmãs, tivemos um problema aí de comunicação, de falha para iniciar a nossa live. Mas nós já estamos aqui, eu, Samuel Camargo de Anchieta, o irmão Lineu também, hoje num dia especial, hoje é o 3º domingo de setembro, é o dia da Escola Dominical. A pastora Adi está junto com as professoras da Escola Dominical num drive-thru da Escola Dominical lá na Igreja Central, mas nós vamos ter a nossa aula normalmente aqui. Como a gente perdeu um pouco de tempo com a abertura, nós temos o irmão Lineu, que hoje é o professor que vai estar dando a aula. Então, nós vamos iniciar a nossa escola dominical, a nossa aula. Nós vamos ter, convido a todos a terem um momento de oração. Vamos ter um momento de oração para a gente iniciar a nossa aula. E aí eu vou passar a palavra ao irmão Lineu para começar a aula em si, para a gente não perder mais tempo. Convido a todos a, comigo, estarem partilhando esse momento de oração. Graças te rendemos, bondoso Deus, eterno Pai, porque podemos estar, mesmo que remotamente, juntos novamente em escola dominical. Nós te agradecemos, ó Pai, porque há mais de 260 anos colocaste no coração de homens e mulheres o desejo de estar ensinando a tua palavra, o desejo de estarem sendo instrumentos nas tuas mãos para o conhecimento da tua palavra a outras pessoas. Nós te agradecemos porque somos também continuação deste projeto. Continuamos, ó Pai, a manutenção deste projeto, que é a Escola Dominical, esse projeto de vida, esse projeto de abundância e de alegria, ó Pai. Nós, neste momento, te pedimos a orientação do teu Santo Espírito para o nosso irmão Lineu Capel, que vai estar ministrando a aula. Fica com todos nós, ministra aos nossos corações através do Lineu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Lineu, hoje a nossa aula é sobre Jesus, né? O autor da fé. Então, eu estou passando, irmãos e irmãs, a palavra ao Lineu, que vai estar ministrando a aula. A palavra é sua, Lineu. Amados irmãos e irmãs, que alegria imensa, neste domingo de setembro, 3º domingo, dia dedicado à comemoração da Escola Dominical, algo tremendamente importante na minha vida, pois eu presencio e acompanho desde que nasci, frequento a Escola Dominical, e apenas nesse período de pandemia que eu não consegui ir na Escola Dominical na igreja. Nem quando, em outros tempos, mesmo enfermo, fiquei alguns domingos sem ir à Escola Dominical, fiquei tão ausente da igreja como atualmente. Porém, em nenhum domingo deixei de frequentar a Escola Dominical organizada na minha casa, com a minha família, e eu me sinto feliz por isso, e eu me sinto uma alegria imensa em homenagear a Escola Dominical nesta manhã, porque foi nesse tempo de estudo que eu aprendi muitas coisas na minha vida. Eu agradeço imensamente a Deus. Eu agradeço à Igreja Metodista por ter me concedido a oportunidade de estar na Escola Dominical, porque ali eu pude ver o quanto Deus tem agido na minha vida, quanto Deus me enriqueceu com os seus propósitos, quanto Deus me fez conhecer a sua vontade na Escola Dominical. A Escola Dominical é fundamental na vida das pessoas. É lamentável que muitas pessoas, até crentes, não frequentem a Escola Dominical. Perdem a oportunidade de levantar cedo, corpo descansado, mente sã,
e estar na presença de Deus logo de manhã. Eu, desde que me conheço por gente, sei que a escola dominical era 9 horas. Em Birigui, na cidade onde nasci e vivi, toda grande parte da minha vida, a escola dominical nunca mudou de horário. Portanto, ir na escola dominical às 9 horas é cedo, mas não é tão cedo. É um momento extremamente proveitoso, necessário, importante e gratificante diante de Deus estarmos na escola dominical. Essa exaltação eu faço porque hoje eu tinha pensado em trazer um histórico da escola dominical. Posteriormente, Deus falou ao meu coração e recomendou que eu estudasse algo que é fundamental para as pessoas pensarem, raciocinarem, meditarem sobre o significado da escola dominical. O histórico é importante, porém, teriam outros meios para achar dados registrados aí, internet e tudo mais. Então, hoje, eu peço que Deus ilumine as nossas mentes, o nosso coração, e eu vou trazer o tema Jesus, o autor da nossa fé. Esta lição da revista Metodista fala sobre como é que se adquire, se exercita, se pratica a fé, a nossa fé cristã, através da presença de Jesus. Veja bem, meus irmãos, que o texto da lição está em João, capítulo 1. E eu, apesar de ser um tempo curto, gostaria de ler esse trecho, para que fosse bem fixado na nossa mente, porque também, na minha mente, ele é tremendamente guardado. E diz assim o texto do Evangelho de João, capítulo 1, através do versículo 1 até o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos que virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ora, meus irmãos e irmãs, prezados assistentes deste momento, a palavra de Deus registra aqui, através do Evangelho de João, uma situação bastante interessante, que nós estamos hoje aprendendo, a saber que Jesus, Deus, encarnou no homem, veio ao mundo para ensinar
Olha bem, a escola dominical é a instituição humana que ensina os homens. Jesus veio ensinar. Foi o maior e melhor professor de todos quantos possam parecer, porque inspirado por Deus, ele foi perfeito nos seus ensinamentos. E Jesus ensina aqui que ele se desprendeu da sua divindade para poder se igualar a nós como humanos e transmitir a vontade de Deus a todos quanto os que creem. Ser humano, todos somos. Crer, poucos são. Ou aqueles que creem são menos do que os seres humanos. Porque muitos seres humanos ainda precisam aprender a crer. E é bem verdade que Deus, quando criou o ser humano, ele criou e deu-lhes todos os requisitos necessários e igualdade para todas as pessoas. Porém, quando ele deu liberdade e as pessoas fazem as opções que querem para agir e pensar e raciocinar, alguns não creem em Deus. E é lamentável quando isso ocorre, que as pessoas que não creem em Deus perdem a chance, perdem a oportunidade de caminhar junto do Pai, de ir de encontro com o nosso Deus, de atingir o ponto maior que é a salvação do homem sobre o pecado. O ser humano tem uma dádiva de Deus que é a fé. A fé é algo que Deus dá sem cobrar nada a todos quanto queiram e recebem a dádiva da fé para desenvolvê-la, aumentá-la, fortificá-la dentro de cada um das suas vidas. A fé é algo que provém de Deus, ou vem de Deus, dado por Deus. Jesus, que foi o anunciador disto que veio de Deus para nós, ele relata isso imensamente, várias vezes, de que nós precisamos ter fé. Jesus é o autor que encaminhou entre nós esse princípio para que pudéssemos desenvolver a nossa fé. Nossos dias de hoje, tem pessoas que não têm fé, acreditam somente, tão somente na sua força, no seu poder, na sua capacidade, nos seus pré-requisitos e ponto final. Que lamentável, porque quando estão diante de dificuldades que são extra-humanas, não tem a quem se recorrer. E se tornam pessoas, às vezes, desesperadas, pessoas que caem em depressão, depressivas, pessoas que se levam ao suicídio, ou coisas do tipo, porque não desenvolveram na sua vida nenhum aspecto daquilo que Deus deu inicialmente a ele, quando nasceu, que poderia ser a sua fé no Criador e mantenedor da sua vida. Esta é a base principal do nosso estudo hoje. Nós vamos ver vários exemplos. O tempo não é muito próprio, mas alguns exemplos, então, eu diria, de como ocorreu isso na Bíblia. Isso é algo, assim, que as narrativas dos apóstolos são várias. Jesus, quando esteve entre nós, ele foi conhecido por muita gente, muitos povos ou povoados, cidades daquela época, e naquela época várias
pessoas que o conheceram foram dando atributos a Jesus. Ele foi conhecido como Salvador, como Senhor, como profeta, como Messias, como várias formas de apresentação desse homem que era filho de Deus e estava entre nós. Portanto, as pessoas foram desenvolvendo várias formas de acreditar que Jesus era este ou aquele. Quando ele era Senhor, quando ele era profeta, quando ele era Messias, quando ele era Deus, quando ele era o Cordeiro de Deus. Portanto, Jesus foi tremendamente conhecido, e ele não foi unicamente conhecido como um simples professor. Não, ele era um professor, mas que tinha diversas características. Ele não foi conhecido como um profeta. Bom, ele era um profeta, um pregador, um anunciador de mensagens, de propostas novas para a vida humana, sim, mas ele era o profeta. O profeta. Ele não era um profeta, não era um mensageiro, ele era o mensageiro, ele era o profeta, porque ele era o Filho de Deus. Então, amém, lá no passado, já começa com a vinda de Jesus, essa amplitude, essa magnitude de Deus encarnado entre os homens. E nós, pela graça e misericórdia dele, que vivemos muito tempo depois, fomos conhecendo e desvendando tantos mistérios, que talvez naquela época não foi tão comum, tão fácil, tão próprio, porque eles simplesmente, até apesar de conhecerem a Jesus, tinham dúvidas. E Jesus, certa feita entre os discípulos, disse assim, lembram bem que eu dei anteriormente uma aula sobre os discípulos, né? Alguns domingos atrás, uma das lições foi sobre a escolha dos discípulos. Quem assistiu e se lembra, eu propus que você devia ser um discípulo, né? Que nós devemos ser discípulos de Jesus. Bem, entre os discípulos, Jesus pergunta, o que o povo fala de mim? O que o povo pensa sobre mim? E eles falaram essas informações, e Jesus dizia, e vocês, o que pensam a respeito de mim? Aí, então, entra Pedro, né? Um homem andava tão perto de Jesus, tão próximo, conhecia já Jesus de algum tempo, fala assim, tu és o Cristo. Quando ele fala, tu és o Cristo, esta afirmação é uma afirmação de fé. Jesus é o Cristo. O Cristo é o termo que Pedro usa para afirmar que ele tinha certeza, que ele acreditava piamente que Jesus era filho de Deus. Só que esta afirmação, percebam vocês que Pedro conhecia, Pedro estava ali com Jesus, mas Pedro fala isto assim, rapidamente, intrepidamente e de forma bastante ousada, mas logo em seguida, ou mais à frente, apesar de uma afirmação de fé muito forte de Pedro, ela vem seguida de uma afirmação seguinte, nem o conheço, nunca o ouvi, nunca estive com ele. Percebem vocês que Pedro, ousado, intrépido, valente, que faz uma série de demonstração de força, de fé e de fidelidade a Deus, lá na frente faz totalmente ao contrário, nega, mas estrepitosamente, que conhece Jesus. Que coisa incoerente numa pessoa tão autêntica. Tão próxima, né? Tão próxima, tão conhecedora. Sabe, meus irmãos, eu não conheci Pedro, conheço pela palavra, mas eu posso afirmar com muita segurança que Pedro vacilou da sua fé no momento em que negou a Jesus. Vacilou.
ele simplesmente não teve força para, com a fé que possuía, declarar lá, sem ter nenhum receio, de que ele era um discípulo de Jesus. Vejam vocês que isso é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que ele tem fé, ele deixa de ter fé. Isso é uma incoerência, mas é algo próprio do ser humano. De repente, pelos seus interesses, pela sua coragem, pela sua vontade, ele fala uma coisa e faz outra, pensa uma coisa e age diferente, ou fala alguma coisa contrária a tudo que ele falou anteriormente. Bem, isso faz parte da personalidade humana, e Pedro, como um homem normal como nós, também participou, praticou isso aí. Mas quando a nossa fé é testada, ela é confrontada com a verdade, logo na sequência, Pedro cai na realidade, percebe que Jesus o conhecia muito bem, e na sequência Pedro é crucificado, segundo a tradição bíblica, de ponta cabeça, por ser cristão, discípulo de Jesus. Portanto, nada pode nos avalizar de que Pedro não tinha fé. Mas muito eu posso afirmar de que Pedro vacilou na sua fé em determinado momento. Então, a fé é algo que é variável na nossa vida de acordo com a nossa relação com Deus. Porque é Deus que nos dá a fé, nós precisamos buscá-la diante de Deus. E assim eu entendo que quando você busca, você aumenta a sua força, seu conhecimento, sua necessidade e, consequentemente, aumenta a sua fé. Amém. Quando você não pratica, não participa, não comunga com Deus a sua vida espiritual, a sua fé esfria e até acaba, para alguns, totalmente. É lamentável, porque se Deus nos deu algo, ele deu algo perfeito e ótimo. A fé não é algo que Deus simplesmente falou, é mais um atributo, mais uma capacidade que eu vou distribuir entre os homens. Como ele distribuiu a vida para todos os seres humanos e animais, etc., a fé foi algo que veio acompanhado na nossa capacidade intelectual e mental para ser praticada. Eu entendo assim, aprendi assim, de que a fé é algo necessário para que vivamos com a tranquilidade, em paz. Eu vejo quantos de nós hoje não estamos agoniados com esta situação de pandemia. E eu confesso que eu devo ter feito milhões de orações. Milhões eu já estou falando, não é milhares, não. A Deus para me livrar da Covid. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa tremendamente complicada caso eu seja cometido dessa doença, porque eu sou cardíaco, eu sou hipertenso, e eu já tenho 69. Então, não é bom que eu esteja exposto a esse vírus. Eu sei que eu tenho complicações. Então, eu pedi muito a Deus, mas muito, para me livrar deste mal. Sabe por quê? Eu tenho fé de que Ele está cuidando de mim. Eu estou fazendo a minha parte? Às vezes eu faço, às vezes eu falho. Às vezes eu nem faço a minha parte. Não é que eu falho, não, nem faço. Mas Deus faz a parte dele. Eu tenho fé assim. Eu acredito que Deus gosta de mim, me ama tanto, que Ele me protege quando eu estou em dificuldade.
Por isso que eu tenho fé. Que e não faço negócio com Deus, não. Eu tenho depositado a minha confiança total de que Ele deve cuidar de mim. E é melhor que Ele cuide do que eu, porque eu não sei cuidar de mim. Ele sabe cuidar de mim. Ele me conduz. Agora, se eu tiver que fazer alguma coisa e eu não fizer, essa parte Ele não vai fazer para mim. Então, é lógico que eu deva cuidar o máximo da parte que me compete, né? A minha higiene, a minha prevenção, meus cuidados, meu recuo no lar. Isso aconteceu. Eu, lamentavelmente, também faço parte. Então, veja bem, nós temos um momento de dificuldade. Quem tem fé, pede a Deus. Quem não tem, põe na máscara só e fica achando que só a máscara vai livrar. A máscara pode ajudar, sim. Eu sou partidário, eu não sou ignorante de dizer que não. Às vezes eu esqueço da máscara, mas eu concordo em que a máscara é importante. Mas eu não acredito que só a máscara vai me livrar disso. Eu acredito que a máscara vai prevenir. Portanto, eu tenho fé que Deus coordena e cuida de mim todo o tempo. E assim, foi lá nos tempos de Jesus, quando ele está andando já dentro lá, na sua caminhada evangelística, ele ia passando por aqui, por ali, ensinando um, ensinando o outro. E nessas andanças, sempre a gente observa, Jesus ensinou na sinagoga, Jesus ensinou no templo, Jesus discursou entre os doutores. Portanto, ensinar é algo necessário para o ser humano. E quando a gente fica mais velho, a gente percebe que aprendeu um pouco mais que os mais novos, porque o tempo foi suficiente para a gente ficar exposto ao conhecimento mais que os mais novos. O mais velho não é mais sabido que o mais novo. Ele foi mais exposto, ele teve mais tempo para aprender. Como todos nós que queremos, aprendemos o que queremos, ele deve saber algumas coisas a mais. Por isso que a lógica de respeitar o mais velho é só porque ele deve ter algum conhecimento a mais. Não é porque ele é mais inteligente, ou mais importante, ou mais... Não é nada. Ele apenas teve uma exposição ao conhecimento mais tempo. Ele conheceu mais coisas. Se você for mais novo, você escuta o mais velho só por isso. Enquanto você viu algumas coisas, ele já viu essas coisas e outras tantas mais que você. Portanto, meus irmãos, Jesus ensinava. E a forma como a igreja metodista entendeu para ensinar é formar a escola dominical. Que bênção! Que ideia maravilhosa! Que sensacional foi esta grande descoberta que Deus colocou entre nós através da igreja metodista. Valiosa esse descobrimento. Quantas coisas se ensinou a quantas pessoas. Mas eu lamento também que quantas coisas ficaram para trás, porque muitas pessoas perderam a oportunidade. Então, hoje, eu faço um grande desafio. Estamos aí no mundo da informática, onde muitas pessoas que nunca me viram possam estar me ouvindo. E pela graça de Deus, Deus pode estar falando com você. Se você sentir no coração que precisa aprender algo que você não deu conta, não deu motivo, em outras épocas, se prepare. A escola dominical vai voltar. E ela tem que voltar em outros padrões
de realização, mas com força. Agora, devido a essa possibilidade de descoberta, porque eu, pela misericórdia de Deus, nunca me imaginei falando através do mundo onde pessoas que eu não estou enxergando estão me ouvindo. Mas tenho certeza de uma coisa, vocês que não me conhecem. Jesus te conhece muito melhor do que eu poderia te conhecer. E Jesus é que está falando para você, aprenda a palavra de Deus, frequente uma escola dominical. Hoje é o aniversário, 20 de setembro. Nós comemoramos nesta data o aniversário de transposição dos anos, para podermos, não é uma data fixa, é o terceiro domingo de setembro, para poder marcar como se encontra, como se está posicionada essa instituição. Eu lamento que há tempos anteriores a escola era melhor frequentada. Eram uma grande parte da igreja que frequentava a escola dominical. Hoje, uma grande parte não frequenta. O tempo de acordar cedo, que não é tão cedo, como eu já disse, tem levado as pessoas a dispensar a escola dominical. Eu acho que Deus tem se entristecido disso, porque Ele dá 24 horas para nós, dá 7 dias na semana, e Ele pede tão somente 1h30 de manhã no domingo e 1h à noite no culto. Esse tempo é bem pequeno para estar em comunhão com Deus, perto dos tempos somados que Deus concede a nós de outras atividades. E quando Deus fala assim, o domingo é o dia do Senhor, dia consagrado, as pessoas já não leem mais essa página da Bíblia e acham que domingo é dia de lazer, dia de tantas coisas, menos consagrar a Deus. E isso tem afetado a frequência na escola dominical. Entendeu? Eu declaro e profetizo, Deus vai cobrar isso de nós. Fala, Muca. Não, eu tenho um testemunho para dar justamente disso, de manter esse esforço de estar presente na escola dominical e estar toda a família presente, né? Eu lembro quando eu era seu aluno na classe Soldadinho de Jesus. E eu não vou falar quanto tempo faz isso, porque senão vai ficar ruim para mim e para você. Né? Não, eu já tenho 69, a cara mostra. Né? Mas, e como as coisas acontecem e vão progredindo, né? Eu lembro, eu fui seu aluno nessa classe para meninos e meninas de 7 anos de idade. Certo? Ali a gente estava começando a aprender a ler e começando a aprender a ler na palavra de Deus. Certo? Aprendendo a ler na palavra de Deus. E os anos foram se passando, eu fui aluno da Soninha, fui aluno da Meire, fui aluno da Dona Neuza, e agora, depois de tanto tempo, eu estou voltando a ser aluno seu. Certo? E a gente está aprendendo de novo, e a gente está vendo que a palavra de Deus, ela se renova e ela sempre traz uma mensagem para a nossa vida. Então, e que a escola dominical é esse espaço para eu poder aprender e para eu poder alcançar uma fé madura em Jesus Cristo, que é o autor da fé. Então, eu tenho esse testemunho de que acordar cedo no domingo não é um problema, é uma bênção. É uma bênção. E meus irmãos, é assim, a gente ou se dispõe a fazer ou nunca vai fazer, porque se você quer adquirir um hábito, você tem que ter a convicção de que isso é importante. Então, se você não adquirir essa convicção, levantar às 9 é cedo, levantar às 11 é muito cedo, levantar às 3 da tarde é mais cedo ainda, porque você não tem convicção. E Jesus
teve uma convicção: eu vou à Terra encarnar no homem para servir a vontade de Deus e dizer aos homens que eu sou filho de Deus, e a mensagem é esta, de salvação do ser humano. Deus teve que ter muita convicção, Jesus Cristo teve que ter muita coragem, muita certeza, para vir falar a verdade e a mensagem que o Pai queria que fosse de conhecimento do ser humano. Veja bem, a escola dominical, ela tem assim uma estrutura simples, não é nada complicado. Eu, às vezes, até sou um pouco crítico de algumas coisas, né? Por exemplo, o Muca está falando algo que faz muito tempo, quando eu era professor dele, criança. E eu sou um professor de escola dominical antigo, ou de longa data. Não me sinto professor, mas eu sou chamado de professor e hoje me sinto homenageado, né? Porque na escola dominical também se homenageia os professores. Mas a verdade é que a estrutura é tão simples, e eu tentei, junto com a minha mulher, ver se a gente faria algumas inovações na escola dominical. E partir para investir em filmes e coisas do tipo. E eu era presidente da creche, inclusive. Fui a São Paulo e procurando em tudo quanto é livraria e tudo mais, novidades de filmes, de história, de coisas do tipo. Que minha mulher também é professora de escola dominical, e minha mulher é professora. Eu não sou professor. Eu sou engenheiro, e engenheiro não é professor, mas eu sou um esforçado. Eu tenho me esforçado em ser ou estar professor, e pela graça de Deus, pela vontade dele, eu acho que eu sou feliz em fazer essa tarefa. Apesar de reconhecer que eu não tenho grandes didática, eu não fiz psicologia, essas coisas, mas eu, pela graça de Deus, estou falando da sua palavra. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu acho que toda essa inovação que ocorreu no mundo midiático e tudo mais, permitiu a gente também adentrar nesse mundo, e hoje estamos aí falando de algo interessante. Talvez se eu fosse um professor, eu traria aqui grandes formas de atuar, de comentar, de explicar essa própria mensagem. Porém, eu sou testemunha muito clara de que a forma como Deus agiu na minha vida, ele pode agir na sua. Isso não tem novidade, eu estou na frente da tecnologia para dizer com todas as palavras, de todo o coração, que a escola dominical, através do Espírito de Deus, agiu na minha vida, me capacitou, me ensinou, me preparou para ser um homem que conhece a vontade de Deus. Um homem que descobriu como se faz para conhecer essas coisas. E eu vou, já quase que terminando, comentar um texto bíblico de Hebreus, que é o forte e é o final da minha fala, porque ele baseia toda a afirmativa bíblica. Eu tenho uma verdadeira gratidão, uma alegria de conhecer esse texto. E Hebreus 11 fala assim: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Olha, meus irmãos, eu já declarei, estudei na área científica de exatas e, graças a Deus, cursei uma boa universidade, pude desenvolver na minha atividade algo de um conhecimento bastante razoável, me considero um técnico no setor de engenharia que tenha experimentado conhecimento científico razoavelmente bem aprofundado. Desenvolvi toda a minha atividade profissional aí e ainda continuo até hoje fazendo aquilo que eu gosto e que eu conheço. Me considero um técnico razoavelmente bem-sucedido. Porém, me considero melhor sucedido no conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque isso é que é importante, isso que é fundamental. Eu ser um bom engenheiro no meu conceito, o meu conceito pode não ser nem daqueles que me conhecem ou dos colegas que me acompanham, que podem me achar até presunçoso de achar que eu me considero um bom profissional. Porém, sobre a palavra de Deus, sobre o conhecimento da palavra de Deus, quando eu leio esse texto, eu posso discutir com pastores, bispos e etc., que esta palavra que está escrita aqui, sobre a fé, não tem ninguém que me passa a perna, não, porque eu estou dizendo assim, ora, e eu conheço isso, aceito isso e pratico isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E quem concede isso para mim é Jesus Cristo. Ninguém pode vir discutir se eu sou presunçoso ou não, porque é Jesus que colocou no meu coração. É Jesus que me ensinou. Não tem ninguém melhor que ele. Eu sou aluno do melhor. Aprendi com o melhor. E me volto ao melhor. Quem se espelha em outras coisas está perdendo. De cara começa perdendo. Se você quiser ser o melhor, faça como eu. Vá à Bíblia, estude, mas tenha certeza que só Jesus concede a você conhecimento, concede fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não vive a pessoa diante de Deus. Eu espero que Deus esteja aprovando a minha vida para me preservar para uma vida melhor no futuro. Amém. A chamada vida eterna é esta que interessa. O resto vai ficar por aqui. O meu título, meu diploma, meu conhecimento vai se extinguir na minha morte. Agora, a minha vida com Deus vai ser eterna se eu tiver fé. Portanto, João disse assim: aqueles que creem, só aqueles que foi revelado que Deus não era mais só o verbo, ela era a certeza, era a luz que nós precisamos. O mundo precisa de luz, o mundo está em trevas, o mundo só traz corrupção, maldade, assassinato, miséria, porcaria. O mundo não tem conserto do ponto de vista humano. Só se Deus for o nosso grande general, nosso grande líder. E nós temos que buscar esta contemplação, porque foi Ele que nos criou. Por intermédio dele, tudo que foi feito se fez. Olha, João é fantástico, em poucas palavras, definir essa grandiosidade da vida. A vida foi feita por Deus e o universo foi criado por Ele.
E não adianta nós ficarmos discutindo, nem ficarmos procurando explicações científicas. E nisso daí eu entendo um pouco, mas não quero nem entender mais. Para mim basta. Eu creio, e a minha fé é essa, que Deus criou todas as coisas. E me criou também. E por isso que eu sou dependente dele. E quero que a minha fé seja aumentada, seja multiplicada, seja abençoada para ser a fé somente naquilo que me interessa. É esse o autor da fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não tem outro. Se você acreditar em outras coisas, eu lamento. Eu lamento e lhe desafio. Procure conhecer, porque você não conhece a palavra de Deus. Se você conhecer, você vai ficar cativado, maravilhado, estupefatamente perdido. Você precisa buscar o autor da nossa fé. Com isto, você terá recebido um galardão de Deus. A fé remove montanhas. Pela fé, os antigos fizeram muitas coisas, mas pela fé, os modernos também fazem. Amém. Pela fé, eu fui curado de um câncer há 15 anos. Pela fé, eu já fiz muitas coisas. Pela fé. E eu tenho muitas provas do amor de Deus na minha vida. Atualmente, assim como os antigos no passado creram e Deus abençoou, eu também creio e Deus tem me abençoado. Deus ama a todos, no passado e no presente. E amará no futuro, porque Ele criou a todos. Ele criou a todos e a todos Ele dá a fé. É interessante isso, porque a gente fica falando do passado, mas às vezes nem se percebe no presente quantas coisas ocorrem semelhante. Muda o cenário, ou muda só os artistas, nem o cenário não muda, muda os artistas. No passado, pela fé, Abrão, no presente, o Lineu, pela fé, fez alguma coisa. Você percebe? Ele só muda o artista. A linguagem é até a mesma, pela fé. Pela fé, Moisés guiou o povo através do deserto. Pela fé, né? E assim, Jesus ensinou isso. E ele falou, eu sou o que sou. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele pergunta aos discípulos. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Por isso que nós temos que segui-lo. É esta a minha perspectiva sobre Jesus, o autor da nossa fé. Eu sou, assim, eu fico fanático quando eu vejo essas coisas. Eu acho que Deus tem falado ao meu coração tantas coisas, e eu estou dizendo para vocês, como testemunha, neste dia de aniversário da Escola Dominical, tenha uma curiosidade, ao menos. Se você é pai de crianças pequenas, tenha a obrigação de levar seus filhos, porque muita coisa você não vai conseguir ensinar. Lá na Escola Dominical, elas vão, as tias lá ensinam pra caramba. Eu sei porque minha mulher, o que ela faz pela Escola Dominical? Nós, assim como ela, outras mães e vós fazem também. Eu sei, porque fizeram para mim quando eu era criança. E eu posso lembrar de nomes de pessoas que foram fantásticas na minha vida. Eu já citei, inclusive, outros dias. Vou citar de novo, porque senão fica repetindo. E eu não estou velho, não. Eu estou inteiro, eu sei que eu já falei. Velho que repete muito, que esquece. Eu não esqueço, não. Ainda, né? Mas tenho certeza, a escola dominical tem uma importância muito grande para as crianças.
Mas eu dei aula há 40 anos para homens e eu tenho certeza que também a escola dominical tem muito a ensinar homens velhos, avós, que não fizeram para os filhos, podem fazer para os netos. Eu já dei muita aula a respeito disso. Às vezes você perdeu a chance quando tinha seus filhos pequenos, mas não perca agora que você tem seus netos pequenos. Alguns até bisavós, eu dei aula, que tiveram chance de atingir seus bisnetos. Eu já dei aula para pessoas assim. Aliás, eu sempre dei aula para gente mais velha do que eu. Não sei se foi bom ou ruim, mas eu sei que eu dei. Então, não perca a oportunidade. A oportunidade, né? Nunca é tarde. Sempre Deus está presente. A sua fé pode aumentar de hoje para amanhã. Ela pode ser abençoada. Ela pode ser melhorada. Ela pode ser aperfeiçoada. Algo fantástico. Você ter a sua fé melhorada em Cristo Jesus. Crescendo. Né? Jesus é o nosso autor da nossa fé. Irmão Lineu, nós agradecemos, e eu queria colocar alguns comentários aqui, antes da gente terminar, que nos ajudam a entender essa coisa, essa questão do relacionamento com Deus, né? Essa questão de se colocar, usar da escola dominical como uma ferramenta para eu me aproximar de Deus. E a Luciane, a sua irmã, mostrou aqui para a gente, né? Seu relacionamento com Deus te leva a crer e a agir em fé. Ou seja, eu vou me relacionando com Deus, eu vou aprendendo, eu vou estudando e eu vou agindo, né? Porque não adianta só a gente falar, a gente tem que agir. A gente tem que ser um cristão que tenha um exemplo, que mostre, que haja de acordo com a fé. Um outro... Um abraço para minha irmã, Luciane, tão distante. É minha querida irmã. Está lá em Assis, né? Em Assis. Assis, Luciane, um abraço, Luciane. O Marcos, também, da Igreja Central, colocou aqui, ó. É a mesma palavra de ontem e hoje, ela não muda e fala o coração de outra maneira. A palavra de Deus é a mesma, né? E ela está aqui nos dizendo e nos ensinando e transformando a nossa vida. Certo? Então, conhecer a palavra de Deus é uma oportunidade única de crescimento na fé, de crescimento no amor, de crescimento nas atitudes. Então, os irmãos participando aí, eu agradeço a todos, nós tivemos vários bom dia aí, várias pessoas concordando com a pregação, com a fala do Lineu, né, com a aula, certo? Mostrando a necessidade de ter a fé em Cristo Jesus, e que essa fé, e que a escola dominical é uma oportunidade que a gente tem de aumentar essa fé, certo? De crescer nessa fé. Então, aí o Marcos fez uma brincadeira que ele foi aluno também do Soldadinho de Jesus 10 anos depois que eu. É um exagerado, mas tudo bem. É um exagerado, mas tudo bem. Eu perdoo, meu irmão. Tá? Mas, Lineu, eu fico também, assim, muito emocionado de poder estar comemorando esse mais um aniversário da Escola Dominical, porque eu também, e quando você falou da sua experiência com o câncer, as cirurgias, as dificuldades, e que você venceu, eu só quero lembrar uma coisa particular minha e da Adriana, que ontem fez 2 anos que a Adriana fez a cirurgia. Amém. 2 anos. Então, ontem nós comemoramos essa vitória que a fé nos deu. Exatamente, eu lembro também disso. Essa vitória que a fé nos deu de mais 2 anos. Olha, assim, passou muito rápido, né? Mas foram muitas bênçãos. Então, nós agradecemos a Deus por isso. Lineu, nós já estamos aí com o nosso tempo de aula de escola dominical quase que encerrando, e como é o nosso... Eu só quero reforçar, meus irmãos, as nossas aulas vão continuar, logo nós vamos voltar para a nossa escola dominical, certo? Eu, como coordenador da escola dominical do Jardim Primavera, tenho conversado com o pastor, tenho conversado com algumas pessoas, nós vamos tentar inovar na nossa escola dominical, certo? Fazer algumas coisas novas,
para que a escola dominical permaneça anunciando a Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Certo? Amém. Permaneça anunciando que tem solução e que a solução está em Cristo Jesus. Certo? Eu vou pedir para o Lineu orar, encerrando a nossa escola dominical, orar pela vida das pessoas que puderam participar conosco, e daí nós vamos estar encerrando a nossa escola dominical. Eu vou colocar um videozinho. Então, o Lineu vai orar, nós já vamos estar encerrando, e depois da oração eu vou pôr um videozinho com uma música sobre a escola dominical. Lineu, ore para a gente, por favor. Bondoso Deus, glorioso Pai, que gratidão temos em nossos corações, ó Deus, da escola dominical da Igreja Metodista. Ó Deus, nesse ambiente, nesse espaço, nesses momentos, eu confesso que participei ativamente. Frequentemente estive em contato com a Tua Palavra. Lá pude aprender, ó Deus, pude meditar e pude desenvolver a minha fé. Ó Deus, como é maravilhoso chegar a alguns anos passados da minha vida, olhar para trás e dizer em alto e bom som, para quem quiser ouvir, que a Tua Palavra foi ministrada e ensinada a mim, pela misericórdia do Teu Espírito Santo. E eu me sinto, ó Deus, agradecido por ter aprendido, por ter meditado, por ter podido, ó Deus, a saber qual é a Tua vontade para a minha vida. Por isso, ó Deus, Deus e Pai, nesta data de público e bem longe, dizendo a todos os cantos deste mundo, eu sou um aluno, frequentador da escola dominical, eu sou o Teu servo que ministrou algumas aulas para outras pessoas. Mas, acima de tudo, ó Deus, eu sou escolhido por Ti para ser inspirado e orientado. Por isso eu Te agradeço e Te glorifico, ó Deus, por este momento e neste dia. Agora rogo, ó Deus, pelas misericórdias dos céus, que essa instituição Escola Dominical continue, ó Deus, a ser instrumento da Tua Palavra, a ser momento de aprendizado, que mais pessoas possam se dedicar, optar por servir-Te, ó Deus, na escola dominical. E assim como tem pessoas que precisam servir-Te, tem pessoas também que precisam unir-se para estar presente na escola dominical. Ó Deus, maravilhoso Deus e Pai, abençoe a todos quantos trabalham na escola dominical, frequentam a escola dominical, e abençoe a nossa igreja na proporção que ela precisa manter essa escola a todo e qualquer preço. Guarda-nos de todo mal, principalmente dos males que têm atacado a escola dominical. Que eles sejam, ó Deus, repreendidos por obra do Teu Espírito Santo. Que eles sejam barrados e impedidos de atuar nesse instrumento da Tua igreja. Guarda-nos de todo mal. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Deus. Nesse momento também intercedemos pelos doentes, principalmente, ó Deus, por aqueles que estão acometidos pela Covid-19. Ó Deus, impeça que esse vírus se prolifere cada vez mais. Previna-nos, ó Deus, dá-nos a oportunidade, quem sabe, de recebermos a vacina dos céus para ser impedido que esse mal nos acometa cada vez mais. Guarde aqueles corações doentes, guarde aqueles corações desesperados, guarde aqueles corações que estão desempregados, necessitando, ó Deus, de auxílio, de orientação e, enfim, ó Deus, de encaminhamento para a solução dos seus problemas. Nós oramos de forma geral, mas Tu sabes e conheces bem a cada um e as suas necessidades. Ó Deus,
venha estar conosco, abençoe o seu povo. Nós reconhecemos que não merecemos, nós reconhecemos que temos pecado, mas por isso também já pedimos o perdão desses pecados. E, ó Deus, alcança-nos com a tua graça. Nós oramos nesta manhã em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Guarda-nos de todo mal, aumenta-nos a fé, dá-nos a esperança de Cristo Jesus voltar para nos levar junto contigo. Isso nós oramos certamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão Lineu. Nós lembramos a todos que hoje, às 18 horas, nós temos a transmissão do nosso culto online também. Então, todos estão convidados a estar conosco a partir das 18 horas na transmissão do culto. Que Deus possa abençoar, que nós possamos ter um almoço abençoado a todos. E nós vamos estar pondo o vídeo, que é uma musiquinha que fala sobre a escola dominical. Assista, aprenda a musiquinha e ouça a mensagem que ela traz para as nossas vidas. Irmão Lineu, que Deus abençoe. Muito obrigado. E até à noite, que vamos estar juntos novamente na transmissão. Amém. Amém. Som. Cadê o vídeo? Interrompido. Não, eu vou... Gente, não deu certo. Fica por... Vamos ver se a gente consegue passar no culto da noite, tá joia? Um abraço a todos, que Deus abençoe. Amém.